Olá a todos e a todas. Meu nome é Eduardo Gomes de Lucena, sou pesquisador e mestrando no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco, e vou apresentar esse artigo chamado Água de Enchente, Arte Postal como Protesto. Esse texto foi desenvolvido para uma leitura crítica da obra Água de Enchente, criada em 2022 após as grandes chuvas que atingiram o Nordeste brasileiro, especialmente a região metropolitana de Recife. Pensado como um objeto de arte postal, esse trabalho atua com os preceitos desse movimento artístico, comunicação e protesto. Buscamos contextualizar o período chuvoso, as mudanças climáticas e a necropolítica que inspiraram a execução dessa obra artivista. Durante os meses de maio e junho de 2022, o Nordeste brasileiro sofreu com as fortes chuvas, e, em particular, a região metropolitana de Recife registrou diversos alagamentos, quedas de barreiras e destruição de casas, resultando em 129 vítimas fatais. Mais do que fracasso, percebemos a política ambiental e urbanística das cidades brasileiras como um projeto necropolítico, em que os corpos são colocados às margens e deixados para sobreviver às intempéries do tempo, ocasionando desastres que não podem ser lidos como naturais. São escolhas, e principalmente são não escolhas que nos trazem ao momento atual, de descaso com milhares de cidadãos. Além dos efeitos das mudanças climáticas, as políticas públicas de gestão das cidades vêm revelando cada vez mais as reminiscências da ocupação colonial das urbes e o direito de expor corpos à morte. A distribuição desigual de benefícios na ocupação territorial e urbanização está presente na Constituição Social e Econômica Nacional e pode ser observada a partir da hierarquização de indivíduos e grupos sociais. O modelo de desenvolvimento se baseia nos 3 séculos de exploração colonial e a dependência da mão de obra escrava, que criou uma população extremamente pobre e marginalizada, sendo sucedido pelas teorias racistas organizadas nos entremeios da abolição da escravatura. As injustiças étnico-raciais, principalmente contra os povos negros e indígenas, mas também frequentemente vinculados à origem regional, refletiu na formação das cidades brasileiras e no adensamento de bairros periféricos, formando contextos sociais que podem ser lidos como racismo ambiental. O termo racismo ambiental foi empregado pela primeira vez no início dos anos 80 pelo reverendo Benjamin Chaves, ao falar sobre a luta da população negra de uma cidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para que rejeitos tóxicos não fossem depositados naquele local. No Brasil, os avanços sociais e urbanísticos experienciados nos primeiros 50 anos de República buscaram modernizar os principais centros urbanos, com obras viárias e construção de praças e prédios públicos, focalizando suas estratégias nas zonas centrais e nos bairros com alto poder aquisitivo. Ao serem reduzidas à categoria de mão de obra, as populações não brancas não são entendidas como dotadas de direitos, principalmente, nesse caso, o direito à cidade. Com isso, e somado às políticas higienistas de remoções forçadas que atingiram as populações mais pobres, as cidades experimentaram o crescimento desordenado do território urbano, expulsando essas populações que passaram a buscar nas encostas dos morros e nas periferias urbanas um local para resistir. Segundo Grada Quilomba, a margem é um local que nutre nossa capacidade de resistir à opressão, de transformar e de imaginar mundos alternativos e novos discursos. E como bem pondera a autora, falar em margem não é uma tentativa de romantizar a opressão, mas sim reconhecer essa margem como uma posição complexa que incorpora mais de um local, onde, ao mesmo tempo em que há espaço de resistência e de potência criativa na formulação de novos discursos, sofre com a falta de recursos, saneamento básico e acesso aos serviços públicos. Ao recorrerem a essas habitações precárias, as populações empobrecidas e marginalizadas ficam submetidas às intempéries do clima e sobre elas recaem mais direta e imediatamente as injustiças ambientais nas cidades. A getificação acaba por evidenciar as diferentes classes de cidadãos que dividem áreas urbanas muito próximas e muito desiguais. Os desastres causados pela chuva têm se intensificado e diversos óbitos são registrados anualmente no Brasil. Dados da Confederação Nacional dos Municípios dão conta que nos últimos 10 anos, 1.756 pessoas vieram a óbito por causa das chuvas e suas consequências, sendo esse ano de 2022 o mais letal, representando mais de 25% do total das mortes. Artivismo. Artivismo é um neologismo que une as palavras arte e ativismo, na tentativa de se referir à arte engajada social, cultural e politicamente, comumente com forte carga crítica e teor político. Mais do que os atributos estéticos ou escolhas técnicas, o artivismo pode ser entendido como uma manifestação que busca mudança social, mas não se refere apenas à arte política. Nesse caso, o todo é maior que a soma das partes. Segundo Vilas Boas, as duas, arte e política, possuem autonomia, vida própria e instrumentos diversos de operação.
Porém, ao atuarem juntas ou em campos correspondentes, promovem uma quantidade enorme de novas significações, narrativas e complexidades processuais que fazem com que o artista tenha que adotar procedimentos em matérias nem sempre tão comuns ou usuais. A arte postal surge como um movimento artístico em rede que busca construir novos circuitos para a livre circulação da arte, operando por fora dos sistemas oficiais e institucionais, ou fazendo um paralelo com Grada Quilomba, operando nas margens e imaginando mundos alternativos. Essa prática em rede atua fora e contra esse sistema opressivo e excludente, revolucionando a praxis artística e mercadológica. Cristina Freire nos lembra que a posição política da arte postal não está necessariamente no conteúdo, mas nas estratégias e práticas adotadas pelos artistas, nesse caso nas formas subterrâneas de distribuição e circulação da arte, em uma produção coletiva que busca compartilhar informação e valorizar a circulação da arte. Mais do que utilizar o sistema de correio para o transporte, busca-se utilizá-lo como suporte, como parte da própria obra. Ao se apropriar desses elementos e utilizá-lo como médium para materializar o trabalho artístico, subvertem as estruturas sociais, artísticas e não artísticas, levantando um debate sobre a institucionalidade, o circuito de produção, legitimação e circulação das obras. Essas redes postais seguem ativas e se reinventando, buscando incorporar as novas tecnologias surgidas durante o percurso e se metamorfoseando em novos projetos e convocatórias. Nos últimos anos, venho me dedicando a participar e pesquisar essas redes, me incorporando ao movimento em busca de compreender as dinâmicas adotadas pelos artistas postais, participando e propondo convocatórias. Após ser convidado para participar da Bienal Latino-Americana de Arte Postal da Paraíba, eu procurava algo relevante para apresentar à mostra. Partindo do desafio de constituir uma obra artivista contemporânea, surge esse tema na própria janela da minha casa. No dia que recebi a convocatória deste evento, eu estava ilhado em casa, com água na rua atingindo quase 2 metros de altura. Apesar de morar em um bairro dito de classe média, com acesso à estrutura urbana e oferta de escola, comércio e hospitais, eu convivo com o problema morfológico de várias cidades brasileiras, as enchentes. Qualquer chuva forte causa pontos de alagamento diversos na cidade. E se essa chuva calhar de acontecer em momento de praia-mar, pode ter certeza que os rios e canais irão transbordar. Como forma de denunciar esse descaso e, ao mesmo tempo, eternizar esse momento vivido, resolvi coletar um pouco dessa água e enviar para a mostra artística. Retirar a água do contexto de enchente e transformá-la em um objeto de contemplação é uma atitude dadaísta que se inspira nos handmade do Duchamp e nos faz observar o objeto fora do seu contexto original. Esse deslocamento busca demonstrar que a água por si só não é capaz de gerar essas mortes. É apenas água, em seu estado líquido, precipitada e acumulada nas vias públicas. Não podem aquelas moléculas de hidrogênio e oxigênio ser as culpadas pelas mortes de mais de 100 pessoas. Em sacar essa água e levá-la à exibição dentro de uma mostra artística, intenciona representar o poder da humanidade sobre a natureza, a possibilidade de intervir sobre os fatos naturais e a omissão do poder público ao não tomar atitudes antes da tragédia anunciada. A grafia errada da palavra enchente foi proposital, buscando mesclar com a palavra enxurrada, essa sim escrita com X, que representa a grande quantidade de água que ocorre com violência e resulta de chuvas torrenciais. O uso de carimbos e selos de artista busca trazer uma identidade visual do mundo dos correios, intervindo nos meios físicos que materializam a obra de arte e transformando esse papel em cartão postal. Esses elementos não estão dispostos apenas como signos que se situam como arte postal, mas sim fazem parte da obra. Como apoio ao objeto principal, foi elaborada uma cartela de selo de artista, que visa complementar a informação escrita na obra Água de Enchente. Este selo foi executado com registro do momento de captação da água, com a pretensão de comprovar a origem da ideia e da execução da obra. Ler essa imagem é ler suas entrelinhas, é buscar pelo não dito. Seguindo as pistas de Didi Uberman, é preciso, portanto, voltar, aquém do visível representado, às condições mesmas de olhar, de apresentação. Não é somente água, é arte, é conceito, é protesto e é denúncia. A mesma água que derruba casas e vitima pessoas em bairros próximos, na minha rua apenas causa transtorno por falta de sistema de drenagem ou das lagoas de contenção prometidas há mais de uma década. As enxurradas não são fenômenos da natureza, são fenômenos políticos e sociais, e todas as mortes ocasionadas ano após ano são inaceitáveis. São ações e omissões que precisam ser questionadas por toda a sociedade. Esse trabalho pretende propalar o caos vivido recentemente na cidade que eu moro e em toda a região metropolitana de Recife, encontrando eco em outras realidades geograficamente distantes, porém similares em termos de conduta. Olinda ruma para o seu aniversário de 500 anos, com problemas estruturais que, entre governo e sai governo, estão longe de serem debatidos, quem dirá resolvidos.
A arte que eu acredito e que busco produzir passa mais pelo questionamento e pela reflexão do que por técnicas e suportes nobres e busca agenciamentos com outros artistas, coletivos, agitadores culturais e fazedores de arte para potencializar nossas vozes e juntos caminhar rumo a novas utopias. Toda arte é política e na arte postal, toda arte é também comunicação. Que essa água de enchente possa inundar todos que entrarem em contato com esse ensaio, reverberando não somente a minha análise, mas e principalmente se abrindo a novas leituras e interpretações. Deixo aqui as referências utilizadas para a construção desse ensaio, muitas das quais me acompanham e atravessam minha pesquisa de mestrado, e convido todos e todas a lerem esse trabalho quando os anais do evento forem publicados. Agradeço a oportunidade de poder participar nesse encontro nacional da ANPAP e aproveito para cumprimentar os demais participantes que farão exposições nessa mesa, bem como a equipe organizadora do evento. Muito obrigado a todos e a todas, um abraço e até a próxima.